Fala, galera! Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor e hoje eu trago todas as informações que vocês precisam ficar por dentro da partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Fluminense e Atlético Paranaense. E de cara eu já adianto, galera, tô preocupado, hein? Tô bastante preocupado. A gente vai pegar o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Eles têm um retorno aí de 3 jogadores importantes. Desses 3, no mínimo, 2 são titulares e o outro ainda é dúvida. Vou falar para vocês, estou preocupado, botei o bonezinho para trás para poder manter a tradição, tá? Mas, segundo as informações que eu apurei, o GE revelou, e eu vou trazer nesse vídeo de hoje, nós não teremos grandes mudanças no nosso time, principalmente nos pontos mais importantes que a gente tem cobrado. Então, hoje, a minha preocupação supera a minha euforia. Então, hoje não tem música, galera. Hoje eu estou bastante preocupado. Vou trazer todas as informações para vocês e eu quero que vocês troquem uma ideia comigo nos comentários do vídeo aqui. Qual é a expectativa de vocês para essa partida entre Fluminense e Atlético Paranaense? É rapidinho, depois da vinheta. É isso aí, pessoal. Vamos chegando. Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Peço para você se inscrever no canal, é de graça, não custa nada para você, mas me ajuda pra caramba. Deixa o seu like nesse vídeo também e deixa um comentário, que para mim é muito importante saber o que você pensa, tá? Sobre o meu trabalho e também, claro, sobre esse momento aí que o Flusão tá passando, tá legal? Então vamos lá, galera. Esse jogo é um jogo diferente, tá? André, por que é um jogo diferente? Ele é válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele é o primeiro apagão do Campeonato Brasileiro. André, o que significa isso? Apagão no Campeonato Brasileiro? Significa que esse jogo não terá transmissão, galera. A gente não vai conseguir ver em lugar nenhum. O Atlético Paranaense até emitiu uma nota culpando a Globo pela não transmissão, porque a Globo tem o direito dessa partida. A Globo tinha 2 opções. Ela poderia passar na TV aberta, no horário original. Esse jogo estava marcado para 8h30 da noite, inicialmente. A Globo poderia ter pedido para mudar o horário desse jogo, assim como eles alteraram para 4 horas da tarde, e eu já te aviso, esse jogo vai ser às 4 horas da tarde, de uma quarta-feira. O jogo poderia ser às 9h30 da noite. Era só a Globo fazer essa solicitação à CBF. Só que ela não fez, ou melhor, ela fez sim, mas para jogar o jogo para 4 horas da tarde. Então é o seguinte, a nossa saída vai ser assistir, ou melhor, ouvir a narração do nosso amigo Pedro Rangel com meus comentários. Eu vou estar lá comentando lá no Saudações Tricolores. O Pedro Rangel vai estar em loco, ele vai estar lá no estádio da Cidadania, em Volta Redonda, e vai narrar, fazer a narração, e a gente vai acompanhar junto com ele. Vocês vão acompanhar a narração do Pedro Rangel de uma forma muito descontraída, tá, galera? Mas um trabalho sério, bacana, mas numa linguagem mais de torcedor mesmo, e eu vou estar lá junto com ele nos comentários. Então já convido todos vocês a acompanhar o pré-jogo, que será aqui no canal Sentimento Tricolor, a partir das 2h15 da tarde, aqui, e por volta de 3h40, 3h45, vai todo mundo lá para o Saudações Tricolores, para a gente poder acompanhar o jogo por áudio, porque não tem outra opção, esse jogo não será transmitido em lugar nenhum, tá legal? Eu abri esse vídeo falando para vocês sobre a minha preocupação, né? E vocês sabem que eu sou muito transparente. Quando eu estou muito confiante, eu falo que eu estou muito confiante. E quando eu estou preocupado, eu também não escondo. E eu estou extremamente preocupado com essa partida, tá, galera? O Atlético Paranaense é o vice-líder do campeonato com 13 pontos e um jogo a menos. O jogo deles contra o Clube da Gávea foi suspenso, né? Foi adiado para uma outra data, naquele pacotão que eles tiveram aí de jogos adiados. Ou seja, eles estão a 3 pontos na nossa frente com um jogo a menos. Então é de fundamental importância que o Fluminense vença essa partida depois dos últimos tropeços, depois da derrota para o Atlético Goianiense, depois do empate no último domingo. O Fluminense precisa conquistar os 3 pontos nesse jogo, tá? Contra o Corinthians, apesar das circunstâncias, com um homem a menos, coisa e tal, sim, nós perdemos 2 pontos em casa. Então o Fluminense não pode
pensar em perder mais pontos. Até porque domingo tem Fla-Flu e na outra quarta tem um jogo contra o Ceará. Mas não adianta, a minha cabeça, apesar de estar muito preocupado com o Campeonato Brasileiro, eu não consigo deixar de pensar nos jogos dos campeonatos de mata-mata. Na Libertadores primeiro e depois da Copa do Brasil. E a gente não consegue ver esse time do Fluminense evoluir. Então esse, na verdade, é o principal motivo da minha preocupação. O que tinha mudado, o fator que eu considero determinante para a mudança de postura do Fluminense dentro de campo, tinha sido a entrada do Samuel Xavier e do Caio Paulista. Ambos continuam fora dessa partida contra o Atlético Paranaense. Tá? O Nenê e o Fred retornam à equipe e o Casares será mantido ali na ponta direita, que é um local que ele também não está adaptado a jogar. Mas eu gostei muito da partida do Casares. Os primeiros 36 minutos do primeiro tempo, você pode amassar e jogar fora, tá? Você tira um recorte dos últimos 10 minutos do primeiro tempo e depois uns 30 minutos, dos 10, 15, depois da expulsão do Abel Hernandes, incrível, foi onde a equipe do Fluminense mais cresceu e o Casares cresceu junto, inclusive iniciando a jogada na qual ele mesmo finalizou de cabeça e marcou o nosso gol de empate. Então eu acho bacana a permanência do Casares nesse time do Fluminense. É praticamente a primeira vez que a gente vai ver ele atuar junto com o Nenê. Não será a formação 4-4-2, os dois não jogarão no meio. O Roger, na última entrevista coletiva, já tinha deixado claro que o Casares, a determinação é que ele jogue pela ponta. Em alguns momentos do jogo, dependendo das circunstâncias, ele pode fechar mais pelo meio, fazer uma ou outra jogada. Mas aí, galera, eu fico extremamente preocupado, tá? Porque se é a primeira vez que ele vai jogar com o Nenê, é a primeira vez que nós teremos na equipe Nenê, Casares e Fred, tá? 3 jogadores com poder de marcação quase nulo. Será que o Casares vai conseguir fechar aquela ponta, fazer a mesma função que o Caio Paulista fazia? Eu tenho certeza que não. Então, são esses pontos que eu estou passando para vocês de forma individual que me causam uma preocupação, não sei se é excessiva, mas enfim, estou preocupado e tenso para esse jogo, tá? Vou colocar na tela agora a provável escalação do Fluminense para você poder acompanhar. E será com Marcos Felipe, Calegari, Samuel Xavier continua fora, Nino, Lucas Claro e Egídio, Martinelli, Iago Felipe e Nenê, Gabriel Teixeira, Casares no lugar do Caio Paulista e Fred. Então essa, galera, são as notícias do nosso Flusão. Eu tenho colocado como característica, pelo menos nos últimos 3 vídeos aqui, procurar trazer o máximo de informações do nosso adversário, né? Porque às vezes dá a impressão que o Fluminense vai jogar sozinho, vai jogar contra ninguém. E não é bem assim. Eu trago aqui agora algumas informações que eu acho que você precisa saber sobre esse time do Atlético Paranaense. Apesar de ser a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, como eu já falei, eles têm um jogo a menos, tá? Então, os primeiros 6 jogos, eles têm 6 jogos, 13 pontos. No campeonato até agora, eles estrearam contra o América Mineiro em casa, venceram. Depois enfrentaram o Juventude fora de casa, lá no Alfredo Jaconi, que é sempre muito difícil jogar. Também venceram. Venceram o Grêmio lá no Rio Grande do Sul, fora de casa também. Ou seja, 2 vitórias fora de casa seguida. E depois venceu o Atlético Goianiense em casa. Nesse momento, o Atlético Paranaense era o líder do campeonato. Eles tinham 4 jogos e 4 vitórias. Na 5ª rodada, eles perderam para o Bahia, tá? Fora de casa, porém com 2 jogadores expulsos, tá? Então, depois que esses 2 jogadores foram expulsos, o time, obviamente, ficou com 9, não conseguiram segurar o resultado. Perderam para o Bahia, a única derrota deles no campeonato. E a última partida, eles tropeçaram, empataram com a Chapecoense jogando em casa, lá em Curitiba. Ou seja, apesar dos 13 pontos, apesar desse time ser vice-líder e já ter ficado na liderança do campeonato, eles estão vindo de 2 jogos sem vencer. Um porque estava com 2 jogadores a menos e um tropeço contra a Chapecoense em casa. Talvez o time do Atlético Paranaense esteja numa fase de declínio e a gente possa aproveitar isso. Essa confirmação a gente vai ter durante o jogo, não dá para avaliar agora. Eu torço muito para isso, tá? Os destaques dessa equipe, galera, eu separei aqui 4 jogadores, tá? O jogador mais bem avaliado dessa equipe, por incrível que pareça, é o Matheus Babi, tá? Tem feito excelentes partidas, tem atuado muito bem e tem a maior
avaliação dentre os 11 jogadores titulares da equipe do Atlético Paranaense. Depois vem o meia Pedro Henrique, o Christian e o lateral Marcinho. O lateral Marcinho, aquele mesmo que atuou aqui no Botafogo, ele é o líder de assistências dessa equipe e é bom a gente ficar de olho no Marcinho, porque ele é lateral esquerdo e vai atuar justamente na nossa ala direita, que nós não teremos aquele reforço de marcação do Caio Paulista. O Casares não consegue, nem adianta exigir isso dele, porque ele não vai conseguir fazer a função que o Caio Paulista faz, e aí vai ficar naquele mano a mano do Calegari com o Marcinho. Então, vamos ter bastante atenção, tá? Pelo menos nessa partida, a gente não tem a equipe adversária como ponto forte o lado direito deles, né? Que é em cima do nosso lado esquerdo, que é com o Egídio, que a gente reclama sempre muito. Ele deixa a desejar na marcação, mas na verdade no último jogo quem falhou, digamos assim, foi o Lucas Claro, né? Que também joga pela esquerda, tem um carrinho de forma atabalhoada dentro da área, fazendo o pênalti que originou o gol do Jô, de pênalti, né? Entre Fluminense e Corinthians. Então, galera, muita atenção, muito cuidado. Independente de circunstância de jogo, o Fluminense precisa vencer. O empate não será um bom resultado, tá? O Fluminense jogou 2 jogos e empatou os 2, pelo menos não perdemos. No Campeonato Brasileiro, num campeonato de pontos corridos, é mais vantajoso você ganhar um jogo e perder o outro do que empatar os 2. Claro, é matemática, né? Você vence um e perde outro, 3 pontos. Você empata os 2, 2 pontos, 1 ponto a menos. O Fluminense está empatando demais. Um exemplo disso, claro, está muito cedo, isso nem passa pela nossa cabeça. Mas o Botafogo, no Campeonato Brasileiro do ano passado, foi uma das equipes que mais empatou. O time do Botafogo não perdeu tanto. E a gente sabe onde o Botafogo se encontra hoje, né? Então o alerta, galera, o sinal amarelo, a luz amarela já está acesa na minha cabeça, tá? A gente não pode perder ponto nessa partida contra o Atlético Paranaense. Fla-Flu final de semana, depois uma partida dificílima contra o Ceará. André, todas elas em casa, todas elas em campo neutro. Essa partida contra o Atlético Paranaense será em Volta Redonda e o clássico Fla-Flu será na Neoquímica Arena. É isso mesmo, você que não viu o vídeo aqui do canal de mais cedo hoje, esse jogo será disputado no estádio do Corinthians. Ou seja, até nisso o Fluminense foi prejudicado, né? Teria uma sequência aí de 4 jogos no Maracanã e não vai jogar nenhum deles no Maracanã. São Januário, Volta Redonda, estádio do Corinthians e contra o Ceará, sabe lá onde vai ser esse jogo. Então, assim, até isso a gente não deu sorte. Mas vamos agora acompanhar aqui a provável escalação do Atlético Paranaense. Como eu falei que eles tinham três retornos, né? Eles têm um retorno do Marcinho, tá? Que assim como o Richard é aquele mesmo, galera, aquele volante que jogou no Fluminense. Eles estavam suspensos justamente por terem sido expulsos contra o Bahia. E o Nicão, que também estava fora, mas aí por motivo de lesão, foi convocado, foi relacionado e aí tem chance de começar como titular, mas aí a gente só vai saber quando sair a escalação oficial, tá? Provável time do Atlético vem com Santos, que é o goleiro da seleção olímpica, vai ser parceiro do Nino lá nas Olimpíadas, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Zé Ivaldo e Marcinho, ou Kelvin. O Kelvin substituiu o Marcinho no último jogo, mas é reserva, o Marcinho volta como titular, tá? O Richard, que também está de volta, Christian e Abner. Lembrando que a equipe do Atlético Paranaense joga no sistema 4-3-3, muito parecido com o nosso. Só que eles gostam de ter a posse de bola e agredir ao adversário. Não é um time reativo, é um time que propõe o jogo. Terãs ou Nicão, Vitinho e Matheus Babi. Esse é o provável time do Atlético Paranaense que vai entrar em campo para nos enfrentar às 4 horas da tarde desta quarta-feira. Tá legal, galera? Então não esquecem, 2h15 da tarde eu vou iniciar a nossa live pré-jogo aqui, trazendo todas as informações, as últimas notícias. A gente vai trocar aquela ideia sobre o jogo. E lá para as 3h40, 3h45, vai todo mundo para o YouTube do Saudações Tricolores para a gente poder acompanhar lá a partida com a narração do nosso amigo Pedro Rangel. Tá legal? Espero vocês, hein, galera? Fiquem com Deus, um forte abraço e saudações tricolores. E vença o Fluminense, hein?